Graça e paz, povo de Deus, eleito, predestinado e escolhido muito antes da fundação do mundo. Aqui vos falo, Alexandre Gregório, mais uma vez ministrando a palavra de Deus em seu coração e fazendo que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, nos dê o entendimento da palavra de Deus. Graça e paz a todos que estão aí presentes. Ótima noite. Que Deus sempre nos concede essas maravilhas de reinar em vida em Cristo Jesus. Irmãos, nessa noite estou com um tema preparado para vocês em questão do pecado. Esclarecer alguns versículos referente ao pecado, que o povo de Deus venha ter o entendimento puro da palavra de Deus. Então vocês que estão aí desde já acompanhando essa live, que logo mais também estarei compartilhando pelo meu canal no YouTube, peço a vocês que quem estiver com Bíblia nesse momento, abra a sua Bíblia e venha conferir juntamente conosco o que está escrito, porque nós não devemos ir além do que o homem diz, e sim ir além do que está escrito. Então, quando nós trazemos algo que está escrito, não vem de nós, e sim do próprio Deus. Quando nós trazemos essa verdade que está escrito, não vem de nós, e sim do próprio Deus. Nós faz apenas ministrar o que está escrito. Então, desde já, irmão, peço que todos abram a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 1. Estou aqui com a Bíblia Nova Versão. Vê se o irmão dá para ver aí direitinho. Nova Versão Internacional. Meus irmãos, eu ganhei essa Bíblia de presente do nosso irmão o Hector Félix, lá de Bahia, e ela tem uma tradução muito clara para o entendimento do povo de Deus. Peço que todos abram lá em 1 João, para nós ser breve. 1 João capítulo 1. Desculpa. Capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Irmão, por que escolhi esse tema para hoje? Que não existe mais pecado na terra. Vamos esclarecer isto através da santa palavra de Deus. Porque o que a religião hoje, o que o sistema religioso hoje impune sobre o povo de Deus é que você é pecador, que eu sou pecador, que nós somos pecador. Mas, meus irmãos, nós temos que conhecer a Escritura de Deus para saber o que é pecado. O que é pecado? Para mim se tornar um pecador, um miserável. É isso que vamos descobrir agora. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Veja que nesse versículo é onde o sistema religioso pega esse versículo e diz assim, olha o que é que diz lá em 1 João. Apóstolo João, que juntamente com Pedro, juntamente com Tiago e os demais, ficaram de trazer essa palavra aos judeus, que são os circuncisos. João, Pedro e Tiago e essa turma de discípulos ficaram encarregados de levar a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus aos judeus. Onde é que você descobre isso? Lá em Gálatas capítulo 2, versículos 7 e 8. E Paulo, Timóteo, Tito, Barnabé ficou encarregado de levar o evangelho da graça de Deus aos gentios, que somos nós hoje, os gentios remanescentes. Glória a Deus por isso. Então vamos lá.
Vamos lá. Graça e paz, meu irmão Luciano, meu conterrâneo aqui do bairro onde eu moro, né? Bairro da Indústria. Então vamos lá. Peço que vocês abram as suas Bíblias para nós poder mastigar essa palavra junto. Porque não adianta eu falar, mostrar aqui, ó. Porque é como tivesse aqui escrito na minha e na de vocês não. A dos líderes aí religiosos não. Porque se está escrito eu creio. Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 8. É esse versículo que o sistema religioso traz em cima do povo de Deus e não esclarece o que é o pecado. Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A nós quem? A nós quem? João, Pedro, Tiago. Essa turma ficou encarregada de levar essa palavra aos judeus. Você descobre isso lá em Gálatas, capítulo 2, versículos 7 e 8. Pedro, Tiago, João aos judeus e Paulo, Timóteo, Tito aos gentios. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Olha só, é esse versículo que o sistema religioso traz e impune no povo de Deus. Mas vamos esclarecer isso e vamos fazer que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento e ilumine a nossa mente, dando a salvação da palavra de Deus, dando entendimento. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Veja, se você for lá para Gálatas capítulo 2, versículo 7, você vai saber para quem João trouxe isso aqui, ó. Foi para os judeus. A lei, vamos lá, vamos chegar lá. Você viu que 1 João capítulo 1, versículo 8 afirma: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Vamos lá para 1 João, mesmo livro, 1 João capítulo 3, versículo 4. 1 João capítulo 3, versículo 4. Olha o que é que João aqui, ó. O mesmo João, olha o que é que ele diz aqui, ó. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele quem vai em Gálatas capítulo 2, versículo 7 e 8, você vai saber quem é aquele, para quem João trouxe essa palavra aqui, ó, para os judeus, para os circuncisos. Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Olha só. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Olha só, meus irmãos. É isso que esses líderes religiosos do sistema religioso têm que trazer para o povo de Deus, esclarecendo essas verdades. Que João diz para os judeus: a lei foi dada aos judeus. A lei de Moisés, que era 613 mandamentos dado por Deus a Moisés. Se aqueles judeus cumprissem só 612 leis, eles eram pecador. Porque para não ser pecador, eles teriam que cumprir as 613 leis. Mas nenhum cumpria. O único que cumpriu foi o nosso Jesus. Mas todos ali, por não cumprir, todos ali eram pecadores. Mas todos quem? Os judeus. Veja, meus irmãos. Os judeus, a lei foi dada aos judeus. Vemos em 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz:
todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Aí como é que o sistema religioso, esses líderes, dizem que você é pecador, que eu sou pecador, nós somos pecador, se hoje não há mais lei, meus irmãos? Hoje é graça. Vivemos debaixo da graça. Como é que eu posso dizer que eu sou pecador se não há mais lei? Se não há mais lei, não há mais transgressão. Como é que eu digo que eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecador? Dá para entender, meus irmãos? Dá para entender? Vamos lá, vamos adiante. João, vamos botar aqui, João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 29. João, né? Nós estávamos em 1 João. Nós lemos 1 João capítulo 1, versículo 8. Nós lemos 1 João capítulo 3, versículo 4. E agora vamos para João, capítulo 1, versículo 29. Olha só o que é que João diz quando Jesus vai se aproximando a ele. Olha só, você veja que Deus, através do corpo de Jesus, que ali era o próprio Deus, se revestido de carne, e a carne recebeu o nome de Jesus. Olha o que é que João, o mesmo João que falou para os judeus, se afirmamos que eles não eram pecadores, eles estavam mentindo, estavam se enganando. O mesmo João falou que pecado é transgressão da lei. E esse mesmo João, olha o que ele disse quando Jesus foi se aproximando dele. Olha o que ele diz. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, meus irmãos, é preciso que vocês acompanhem as suas Bíblias e compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus percorra, chegue aos povos de Deus e Deus resolve de dar o entendimento, não deixando mais ser enganado por esse sistema, meus irmãos, onde eu passei um curto prazo, onde eu passei mais tempo foi na religião católica, passei quase 15 anos, mas na religião evangélica eu passei apenas só 1 ano e 2 meses, mas nunca tinha visto isto, e muito menos esses líderes por onde eu passei esclareceram isso para mim. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 29. Olha o que é que diz aqui. Olha o que é que diz aqui. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse. João disse, olha o que é que João disse. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Espera aí. A palavra de Deus diz que nós não devemos nem sequer acrescentar, nem tirar, nem botar. Mas é o que a religião faz, é totalmente ao contrário. Se aqui está escrito tira, eles colocam deixa, é isso? Como é que é isso? Como é que é isso, meus queridos? Vamos lá, vamos repetir. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira ou que deixa. Na minha está tira. Eu creio que na sua também está tira. Não sei aí qual é a sua tradução, mas está tira. Não está deixa não. Se tiver essa tradução com a palavra deixa, pode esquecer essa Bíblia. Pode esquecer. Pode esquecer. No dia seguinte, João viu a Jesus se aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Olha só, meus irmãos, que maravilha. Então veja que Deus tirou o pecado do mundo e o sistema religioso traz de volta impune em cima do povo de Deus, fazendo que o povo de Deus seja pecador, seja um miserável por ainda estar ainda nessa terra. Não, todos nós somos pecadores, porque nós ainda estamos nessa terra. Mas, meus irmãos, eu preciso esclarecer para o povo de Deus o que é pecado. Vimos aí, no 1 João, que pecado era transgressão de lei. Pecado era transgressão de lei. E a lei foi dada a quem? Aos judeus, que era 613 mandamentos, que nenhum ali cumpria. Por isso que João não podia falar ao contrário. Por isso que João não podia dizer ao contrário. Por quê? Porque todos ali eram pecadores. Todos eram pecadores. Vamos lá, vamos adiante. Lá no livro do profeta Zacarias, veja a profecia que Deus fez. Veja a profecia que Deus fez no livro do profeta Zacarias e que foi cumprida em um único dia. Que dia? Lá na cruz, meus irmãos. Lá na cruz do Calvário foi cumprido esse dia aqui, ó, que está lá em Zacarias, no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler. Vamos ler. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos. Veja que a Bíblia, os judeus, até nós hoje, temos essa mania de lingura de finguagem. Finguagem de linguras. Nós dizemos que um homossexual é um viado. Dizemos que uma mulher lésbica é sapatão. Linguagem de figura. Mas sabemos que viado é um animal. Sabemos que sapatão é um sapato enorme, grande. E veja que os judeus tinham uma linguagem de figuras. Vamos lá. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E removerei o pecado desta terra no único dia. Glória a Deus. Veja que no livro do profeta Zacarias, o Senhor dos Exércitos disse que em um único dia ele ia remover o pecado da terra. Por quê? O pecado era o quê? Transgressão de lei. O pecado era a transgressão da lei. E a lei, por Jesus ir na cruz, foi removida a lei. Foi aniquilada a lei. A profecia que estava em Zacarias 3,9, Jesus cumpriu. Jesus cumpriu. Jesus cumpriu. Meus irmãos, como é que a palavra de Deus fala que ele ia remover em um único dia o pecado da terra? E o sistema religioso traz de volta. Deus destrói e a religião constrói. Deus remove, meus irmãos. A palavra remover, todos nós sabemos que remover é deixar de existir, meus irmãos. Meus irmãos, eu pego um removedor de tinta, passo em uma pintura de um veículo, só um círculo. Eu pego o removedor, passo só em um círculo da tinta do carro. Meus irmãos, aquela tinta de imediato vai sair. Aquela tinta de imediato vai sair.
E aquela tinta de imediato saindo, ela não vai existir ali mais, meus irmãos. Como é que o próprio Deus remove algo e o sistema religioso, esses líderes que enganam o povo de Deus, diz que você, diz que eu, diz que nós somos pecadores? Algo que Deus destruiu, algo que Deus removeu em um único dia, quando Jesus foi até a cruz do Calvário, remover a lei, aniquilar o pecado. E diz que eu e você somos transgressores da lei, que a lei não foi dada a nós, gentios remanescentes, sim aos judeus. Nós vimos aí em 1 João que pecado é transgressão de lei, porque esse povo que vive nessas chamadas igrejas não traz essa verdade para o povo de Deus. Temendo a quê? Com medo a quê? Graças a paz, meu irmão Luciano, aí do bairro do Cristo, Vale das Palmeiras, ele colocou aí: tamo junto, ministro, porque não há mais pecado, foi removido em um único dia lá na cruz. Abba Pai, meu querido, glória a Deus. Veja que o povo de Deus, quando você traz a palavra, e Deus, só Deus, mais ninguém, resolve lhe dar o entendimento, a mente é liberta. Conhecendo a verdade, a mente é liberta. Nós lemos 1 João capítulo 1:8, nós lemos 1 João capítulo 3:4, nós lemos João 1:29 e nós lemos agora Zacarias 3:9. Meus irmãos, vocês que têm Bíblia, pode ler o versículo e o texto e o contexto. Pode ler. Eu não vou ler aqui o texto e o contexto para não ficar muito extensa essa ministração, mas você que tem Bíblia em casa pode ler, pode meditar, pode mastigar, porque num dia que Deus resolver de lhe dar o entendimento, meus irmãos, vocês são libertos desse sistema religioso enganador que impune esse fardo no povo de Deus, dizendo que você, dizendo que eu, dizendo que nós somos pecadores. Que é isso? Peça para Ele mostrar a você a verdade que está aqui, ó, na Bíblia. Peça a Ele isso. Não deixe se enganar com falácia de ninguém não, meus irmãos. Não deixe. Vamos lá. Vamos ler agora lá em Lucas. Vamos ler em Lucas. Lucas 16:16. Lucas 16:16. Glória a Deus. Lucas 16:16. Olha o que é que o doutor Lucas diz aqui, ó. Nós vimos lá em 1 João que pecado era transgressão de lei. E hoje não há mais lei. Hoje vivemos na graça de Deus, que Ele concede a mim e concede a você. Olha o que é que diz lá em Lucas 16:16. Veja, meus irmãos, que o sistema religioso, ele impune a lei ainda no povo de Deus, no pleno século 21. Que é isso? Praticando rudimentos judaicos, praticando obras da lei, e não mostrando ao povo de Deus a verdadeira graça, o verdadeiro evangelho. Vamos ler Lucas capítulo 16, verso 16, que diz: a lei e os profetas duraram até João. Peraí, duraram ou continuaram? Na minha está duraram. Veja aí na sua se está duraram. Veja aí se está duraram ou continuaram até João. A lei e os profetas duraram, profetizaram até João. Era uma lei de condenação e morte, meus irmãos. A lei de condenação e morte durou só até de Adão até Moisés. Quando você pega essas palavras aqui e começa a trazer para o povo de Deus, meus irmãos, Deus resolve, é só Ele que resolve de lhe dar o entendimento puro e genuíno da palavra de Deus.
Em seguida, vamos agora para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Aos Romanos, capítulo 7. Capítulo 7, do versículo 7 e o 8. Vamos esclarecer. Temos que fazer isso, esclarecer isso para o povo de Deus. Eu não posso deixar que meus irmãos em Cristo Jesus sejam enganados pelos falsos profetas, por esses falsos líderes religiosos que impunem no povo de Deus o pecado, construindo algo que o próprio Deus destruiu. Construindo algo que o próprio Deus destruiu. O apóstolo Paulo já diz, se eu construo o que destruí, eu mesmo me torno transgressor. Olha só, meus irmãos. Se eu construo o que destruí, me torno transgressor. Então é isso, meus irmãos. O povo de Deus precisa se acordar e ter mais curiosidade de ler a palavra de Deus. Eu não posso ficar com o entendimento de um homem que o nosso próprio líder, o nosso próprio cabeça e o nosso próprio pastor é Cristo. E acabou-se. E acabou-se, meus irmãos. Vamos ler nas cartas aos Romanos, capítulo 7, do versículo 7 e 8. Olha só o que o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentio, disse para os gentios. E digo eu a você. Capítulo 7, do versículo 7 e 8. Vamos lá. Que diremos então? Que diremos então? A lei é pecado? Que diremos então? Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Olha só, meus irmãos. Vamos concluir. Vamos concluir. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas, versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, que era a lei, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei, olha só, oh meu Jesus, a palavra de Deus, quando você lê a palavra da graça de Deus, onde o Cristo ressuscitado se revelou ao apóstolo Paulo, que ficou encarregado de levar a palavra de Deus aos gentios. Repito, você descobre isso lá em Gálatas capítulo 2, versículo 7 e 8. E você vai ver que Pedro, Tiago e João ficou encarregado de levar a palavra do reino de Deus aos judeus. E Paulo, Timóteo, Barnabé ficou encarregado de levar a palavra da graça de Deus aos gentios. E muitos por aí se põem numa posição de judeus. Muito por aí, meus irmãos, se põem numa posição de judeus. Vamos concluir. Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8. Paramos no versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Peraí, sem a lei o pecado está morto. Hoje é lei ou é graça, meus irmãos? Eu estou cansado de dizer
para o nosso irmão em Cristo Jesus que a lei e a graça é como a água e o óleo. A lei e a graça é como a água e o óleo. Ela não se mistura. Ela não pode se misturar. Porque a lei veio dada através de Moisés e a graça através do Cristo. Dá para entender, meus irmãos? A lei veio dada a Moisés, veio através de Moisés. E a graça veio através de Cristo. Através do Cristo ressuscitado que se revelou ao apóstolo Paulo. Meus irmãos, eu me sinto maravilhado por Deus usar pessoas para trazer essa verdade. Por Deus levantar homens de Deus, homens corajosos para pregar essas verdades. Porque não é fácil, não foi fácil com Paulo e também não vai ser fácil comigo, também não vai ser fácil com você trazer essas verdades. Porque o apóstolo Paulo, ele combateu um bom combate. Ei, Paulo não combateu combate com guerra, com lança, com flecha, não. Foi um combate contra o sistema religioso daquela época. E hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje não é diferente. Estamos aqui para isso. Para combater um bom combate. Mostrando a palavra de Deus. Esclarecendo para o povo de Deus o que é e o que não é. O que foi dado para nós, gentios remanescentes, e o que foi dado para os judeus, os circuncisos. Nós somos o incircunciso, porque a própria lei de Deus já foi cravada em nossos corações. Já foi cravada, meus irmãos. É de amar o próximo, ajudar os necessitados, amar o seu irmão como a si mesmo. Glória a Deus por isso. Então veja que o apóstolo Paulo diz as cartas aos Romanos, no versículo 8, que pois sem a lei, o pecado está morto. O pecado está morto ou está vivo? Porque Deus destruiu. E em um único dia, no dia que Jesus foi até a cruz, mas aí o sistema religioso traz de volta. Como é que é isso? Eu não posso ir contra a palavra de Deus. Eu indo contra a palavra de Deus, eu me torno opositor. Eu me torno um diabo. Se opondo ao próprio Espírito. Se opondo ao próprio Espírito de Deus. Se opondo ao próprio Espírito de Deus, no momento que eu vou contra a palavra de Deus. Irmão, vamos lá em Romanos 5,13. Vamos voltar aqui. Romanos 5,13. Romanos 5,13. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Oh, meus irmãos, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Por quê? Porque pecado é transgressão de lei. Já disse João, 1 João. Pecado é transgressão de lei, meus irmãos. Eu peço que esses líderes, esses nossos irmãos aí em Cristo Jesus, tragam isso aí para o povo de Deus, não dizendo, não, aquele que não disser, logo no comecinho, né? Começou com 1 João 1,8. Aquele que disser que não tem pecado, está se enganando a si mesmo. Aquele quem? A lei foi dada para quem? João falou isso para quem? Para quem João ficou encarregado de levar essa palavra aqui? Para os judeus.
para os circuncisos. Lá em Gálatas, repito, lá em Gálatas capítulo 2, versículos 7 e 8. Lá diz, meus irmãos, para quem João, Tiago e Pedro ficou encarregado de levar a palavra do reino de Deus, e para quem Paulo e Barnabé, Tito, Timóteo ficou encarregado de levar a palavra da graça de Deus aos gentios, aos incircuncisos. Não é difícil de entender, meus irmãos. Precisamos ler, precisamos ter essa curiosidade para poder nos libertar e Deus resolver e dar o entendimento. E assim você conhecendo a verdade, você será liberto desse engano. Desse engano aonde o sistema religioso se impõe no povo de Deus, dizendo que nós somos pecadores, não mostrando a verdade, que pecado é transgressão de lei. E hoje, Romanos 5,13, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Ainda vem alguns abençoados dizer que não vive debaixo da lei. Que é isso, meus irmãos? Que é isso, meus irmãos? Hoje vivemos debaixo da graça de Cristo. A lei, repito, foi dada aos judeus. A lei foi dada aos judeus. Vamos voltar mais um pouquinho, Romanos 4. Vamos voltar mais um pouquinho, Romanos 4, capítulo 15. Capítulo 15. O apóstolo Paulo diz aos gentios a seguinte palavra. Por quê? Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Está vendo, meus irmãos? Está vendo? Você trazendo isso aqui, sabe o que é que você vai arrumar? Inimizade. Por você falar a verdade, você irá arrumar inimizade. Porque, meus irmãos, peço que esses líderes religiosos, esses homens de Deus, que faz parte do sistema religioso, traga isso aqui, ó, para o povo de Deus, esclareça isso aqui, não deixe oculto. Não deixe oculto. Porque eles não resolvem trazer isso aqui. Temendo a quê? Temendo a quê? Porque, Romanos capítulo 4, versículo 15. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Aonde não há lei, não há transgressão, porque pecado é transgressão da lei. E qual é a lei que você transgride? Qual é a lei que eu transgrido? Qual é a lei que nós transgride? Que hoje não há mais lei, hoje é graça. A lei veio através de Moisés e a graça através do Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Vamos em diante, lá em Romanos 10:4. Romanos 10:4. Onde o apóstolo gentil diz assim, ó. Porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei não é a continuação da lei, não. É o fim da lei, é Cristo. Vou repetir. Por Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Eu creio. Você crê? Você crê. Eu creio.
Nós cremos num Cristo vivo, que hoje Ele habita em mim, habita em você, habita em nós. Glória a Deus por isso. Vemos que pecado é transgressão da lei. E a lei foi dada aos judeus. Nós vemos que para mim ser hoje um pecador, para hoje você, para hoje nós sermos um pecador, a lei teria que existir ainda. E nós transgredir uma das 613 leis, para nós assim se tornar pecador. Mas se hoje não há mais lei, o fim da lei foi Cristo. O fim da lei foi Cristo, Romanos 10:4. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, esclarecido para o povo de Deus o que é pecado, coisa que os líderes religiosos, que faz parte do sistema religioso, deixa isso aqui oculto. Deixa isso aqui oculto e não pode ficar oculto. O povo de Deus tem que saber o que é pecado, para eles não dizer mais: eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou um pó da terra. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu sou um pecador. Mas povo de Deus, acorda, povo de Deus. Vocês têm que saber o que é pecado. Vocês têm que saber o que é pecado para saber se você é pecador ou não. Porque pecado é transgressão da lei. Porque a lei diz: não cobiçarás, não matarás, não adulterarás. A lei que disse isso. Mas hoje não há mais lei, é graça. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Eu creio, você crê, meus irmãos, num Deus vivo, que fez essa profecia lá em Zacarias capítulo 3, versículo 9, que em um único dia Ele ia remover o pecado da terra. E quando esse dia foi se aproximando, Jesus veio até João, e João disse, lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira ou que deixa, meus irmãos? Que tira. Que tira. Jesus veio para cumprir isso. Jesus veio para cumprir o que estava escrito lá no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 9, que Deus falou que ia remover o pecado da terra em um único dia. E quando esse dia foi se aproximando, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sistema religioso tem essa crueldade de dizer que você e eu e nós somos pecadores, sem mostrar a verdade para o povo de Deus, dizendo, olha, nós não somos mais pecador, porque pecado era transgressão da lei, e hoje não há mais lei, hoje é graça. Hoje é graça. O fim, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Para a justificação de todo aquele que crê, meus irmãos. Então quero desde já agradecer a todos que fizeram parte da live. Quero agradecer aos irmãos em Cristo Jesus que vão compartilhar o vídeo, para que vida seja alcançada, que seja liberta do engano. João 8,32, conhecereis a verdade, meus irmãos, conhecereis a verdade não é minha, a verdade não é sua, a verdade é do próprio Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará. Me libertou vários irmãos espalhados em todo o mundo. Temos irmãos na África do Sul, nos Estados Unidos, na Holanda e em vários estados aqui do Brasil. Ex-pastores assembleanos, ex-irmão da Paz e Vida, ex-irmão da Universal, que hoje entenderam a verdadeira graça e saíram desses alçapões que aprisiona o povo de Deus, dizendo que você é isso, você é aquilo, tem que fazer essas obras, tem que fazer esses rudimentos. Tudo foi dado aos judeus, trai para você hoje. Ei, irmão, deixa eu dizer a tu,
Hoje não é mais por obras. Hoje não é mais por obras. Hoje não é mais por obras. Graça e paz, meu irmão Sebastian Costa. É isso aí, meus irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tiago falou que a fé sem obra é morta. Antes da cruz ele falou isso. Por quê? Porque tinha que ser praticante de várias obras. Mas o apóstolo Paulo, já depois da cruz, onde o Cristo ressuscitado se revela a ele, ele diz, Efésios 2, 8 e 9, que não é mais por obras, para que nenhum homem venha se gloriar. Ei, hoje é pela fé, hoje é pela graça. Glória a Deus por isso. E é um dom que Deus nos dá, essa fé maravilhosa, que pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de uma mostarda, do tamanho de um caroço de feijão, mas ela move. Ela move, meus irmãos. Ela move. Então, para encerrar essa live de hoje, deixarei lá para concluir, em Éfesos, capítulo 1, versículo 17. Éfesos 1, capítulo 17. O apóstolo do gentil, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, diz, capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual eles os chamou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, quando você lê uma palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus que lhe dá um entendimento, que faz com que a sua mente seja iluminada. É Ele que dá. Meus irmãos, nós lançamos a palavra e é o próprio Deus que dá o crescimento, é o próprio Deus que dá o entendimento, fazendo você salvo da mente. Glória a Deus por isso. Então quero desde já agradecer aos irmãos aí, nosso irmão Sebastian Costa, né, que a palavra de Deus é isso. Ela tem que percorrer através das redes sociais, através de uma pregação que você prega para o seu irmão, cara a cara, e fazendo ele conhecer essas verdades. Fazendo ele conhecer essas verdades. Não a verdade do homem, mas sim de Deus. Mas sim de Deus. Glória a Deus por isso. Graça e paz, meus irmãos, em Cristo Jesus.